Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós estaremos fazendo algo inédito aqui neste canal, que é falar sobre Amor Doce. Eu nunca falei sobre Amor Doce por aqui, mas é um jogo que eu gostava bastante quando eu era mais nova, apesar de que eu vou confessar para vocês que eu não terminei de jogar, porque eu não tinha PAs na época, eu não tinha dinheiro para comprar PA. E se você jogou naquela época, você sabe que era um inferno pra tentar jogar por conta desses PAs. Mas eu lembro que eu assistia bastante, já que eu não conseguia jogar. Tinha muitos youtubers que faziam vídeo na época sobre isso. E eu assisti várias rotas, então eu tenho propriedade pra falar sobre esse assunto. Então vamos começar. Eu já separei aqui os nossos paqueras, tá? Eu coloquei... Alguns deles estão com mais de uma foto... Porque, se você lembra do jogo, você se lembra que eles têm fases, né? Tipo, tem... Por exemplo, às vezes alguma coisa acontece na história deles que eles mudam. O Quentin, por exemplo, é um grande exemplo disso. Ele era assim, de um jeito, e aí depois ele foi lá e ficou diferente. Então, assim, a gente vai julgar por conta das rotas também. Então, a gente tem o Quentin pré-exército e o Quentin pós-exército, eu acho. Então, por conta disso, eu coloquei 2 de alguns deles. E tem 2 desse Castiel aqui, mas é porque eu coloquei errado, tá? Então desconsidera esse daqui, ele não vai estar participando. Enfim, eu coloquei todos os personagens que dá pra dar em cima no jogo, no primeiro jogo, tá? Aqui só tem os de Amor Doce High School Life. Se vocês quiserem dos outros também, comentem aí embaixo que a gente faz. Então vamos começar. Eu não enumerei as categorias ainda, porque eu tava deixando pra fazer isso em vídeo, mas vamos lá. Os paqueras de nível S vão ser a Elite. Aqueles paqueras que se você escolheu, você tinha muito bom gosto. E a última categoria vai ser a categoria... Eu não sei, na verdade, eu não pensei nisso. Tá bom, eu vou me colocando aos poucos, né? Vamos deixar a categoria A. Eu acho que eu vou colocar... Vou colocar excelente, então. Como é que escreve excelente? Eu não lembro como escreve excelente, tá? Eu acho que é assim. São paqueras excelentes, né? Eles não chegam a ser elite, mas eles também são muito bons. Na categoria B, vou colocar bons, né? Paqueras que são bons, né? Não são ótimos, mas também não são ruins. Daqui pra baixo, vai ser... Deixa eu ver, categoria C vai ser... Vou colocar aqui mais ou menos, né? Uma rota que não é assim, tipo, a melhor, não é tão ruim também. Aqui vai ser... Tá... Categoria D vai ser... Vou colocar péssimos, então. E a última categoria... Por que tá verde? Agora que eu reparei que o bom é vermelho e o ruim é verde. Que interessante, mas tudo bem. Aqui eu vou colocar, então... categoria mau gosto. Se você fez essa rota, você tem muito mau gosto. Ok. Então vamos começar. Agora que a gente já tem as nossas categorias. Lembrando que Elite... São aqueles personagens que são os melhores, que se você fez, você tinha muito bom gosto. E o mau gosto é o contrário, aquele que se você fez, né, você tinha probleminhas na época. Vamos começar, então. Eu não sei se eu faço aqui na ordem, eu acho que eu vou puxar na ordem que tá aqui. Eu não enumerei essa ordem, na verdade, deixa eu reorganizar isso. Porque, eu acho que assim tá bom, vou deixar desse jeito agora. Vamos começar então com o Castiel. Outra coisa também é que tem uma diferença no tamanho das imagens, porque por algum motivo no lugar que eu baixei elas não estavam todas do mesmo tamanho e eu fiquei com preguiça de procurar em outro lugar, então vai ser assim mesmo, mas vamos lá. Começando com o Castiel, essa primeira versão dele foi antes da Deborah, eu acho, e essa daqui é depois da Deborah, onde ele fica bem melhor. O Castiel antes da Deborah, assim, eu tenho que dizer que eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Porque, na época, eu lembro que personagem bad boy era muito popular. Era um negócio, assim, incrível. Todo mundo gostava. Eu lembro que nos filmes, nos livros, sempre tinha esse personagem que era o revoltado, o diferentão. Então, eu diria que eu gostava bastante dele. Apesar de eu não ter feito a rota dele, mas eu gostava muito dele como personagem. Eu não gostava tanto dos diálogos com ele, porque demorava muito pra você conseguir ter diálogos legais. No início era só patada, né? Então, assim... eu não gostava tanto, assim, da rota dele, mas eu ainda achava ele um personagem muito bom. Então, assim, eu fico na dúvida. Eu acho que, tipo assim, como ele é um dos 3 clássicos, né, que são o Castiel, o Nathaniel e o Lissandre,
Eu não queria colocar ele numa categoria baixa, apesar dele ser um saco nessa primeira parte. E o segundo motivo também que eu gostava muito dele é porque eu sinto que a rota dele tinha pontos muito bons, assim. Tinha algumas roupas que eu gostava, não eram todas, obviamente, até porque as roupas de Amordoce eram tenebrosas. Mas algumas roupas dele eu achava interessantes até. E as imagens dele também costumavam ser bem bonitas. Mas ainda assim ele é meio chato. Ok, eu vou colocar ele no bom. Se você gostava dele já no início, assim, você tinha um bom motivo pra gostar dele. Mas eu acho que ele, antes do episódio da Deborah, ele ainda não era tão legal assim. Eu acho que depois que ele passa por essa fase, Deborah, ele fica um personagem melhor. Na verdade, nossa, o episódio da Deborah foi sofrido. Até pra quem não era Castiete, foi um episódio muito sofrido, meu Deus. Eu lembro que eu detestava assistir os episódios que eram da Deborah. E jogar também. Acho que eu já cheguei a jogar esse episódio, mas eu não gostava dele. Ai, traumático, enfim. Agora, o Castiel pós-Deborah, eu gostava bastante dele, tá? Eu acho que depois que passa essa fase Deborah, ele fica um pouco menos coração de pedra. E aí ele vira um excelente. Eu acho que a gente pode separar assim. Tipo, aqui ele tá bom, né? Assim, eu vou deixar ele aqui. Talvez eu baixe ele por mais ou menos depois. Mas por enquanto eu vou deixar ele no bom. E ele, pós-Deborah, era excelente, porque aí ele vira um personagem mais legal. Acho que depois que você ganha bastante love com ele, ele fica um personagem muito legal. Porque ele é sarcástico, ele é engraçadinho, ele ainda é meio rebelde, então assim, eu acho que é uma boa rota. Agora a gente vai pro Nathaniel. Vou confessar pra vocês que eu não gostava do Nathaniel. Assim, todas as obras da época tinham aquele personagem que era o bad boy, e pra contrapor tinha que ter o personagem que era ali o nerd bonzinho, né? Então, assim, a gente entende a existência do Nathaniel, mas eu vou confessar que eu não gostava tanto dele, assim. Não sei, sabe? Ele só achava ele meio sem graça no início. Depois que a gente vai conhecendo ele, ele fica um pouco mais legal. Mas eu ainda assim não curtia muito ele não, sabe? Eu não sei, eu achava ele tão... Eu achava ele meio sem sal, assim, meio sem molho. Desculpa aí as Nathaniettes que possam estar vendo esse vídeo, mas eu vou ter que colocar ele no mais ou menos. Oxi, ok. Não sei porque tá assim não, gente. Eu acho que as imagens que eu baixei tão ruins, mas ok. Enfim, eu não gostava tanto dele. E aqui é ele depois da mudança que ele teve, né? Se eu não me engano, é depois que ele é emancipado. Né? Até depois do episódio em que a gente descobre que o pai dele educava ele, né? Vamos dizer assim. Mas é uma mudança que, assim, deixou ele um pouco mais interessante, eu diria. Depois que a gente percebe a mudança dele. Depois que ele meio que se emancipa e fica um pouco mais livre, você começa a ver quem ele é de verdade, sabe? Antes a gente meio que vinha aquele cara que era muito moldado pelos valores do pai dele. Então depois que ele sai disso, ele fica um pouco mais legal. As imagens dele, eu acho algumas delas bem bonitas. As roupas da rota dele eu não gosto tanto. Mas assim, no geral, eu diria que ele ficou bom. Talvez eu mude depois, mas por enquanto ele vai ficar aqui no bom. Infelizmente ele vai ficar um pouco abaixo do Castiel, porque o Castiel eu ainda gosto um pouco mais dele, mas tudo bem. Enfim, vamos prosseguir. A gente tem 2 Lissandres aqui também. Eu vou confessar pra vocês que eu não me lembro em qual é a situação que ele usa esse terno. Tipo, quando eu tava baixando as imagens, eu não consegui encontrar em qual que era o momento em que ele começa a usar essa roupa aqui, né? Eu pensei que poderia ter sido, tipo, depois do hospital, né? Porque geralmente depois que acontece alguma grande mudança na rota dos personagens é que eles mudam de roupa. Mas não era. Então, assim, tô meio na dúvida. Eu vou deixar essas 2 fases como pré-hospital e pós-hospital, porque é o grande ponto da rota dele. Mas eu não lembro se a roupa é exatamente essa. Enfim, vamos continuar. O Lissandre pré-hospital, eu já acho o Lissandre um ótimo paquera, tá? Tipo assim, ele é um personagem que ele sai fora do clássico, né? Que tinha, tipo, o bad boy e o bonzinho. Ele é uma terceira categoria. Que não existia, né? Assim, meio que foi criada. Eu gosto bastante do fato dele ser alternativo, mas sem ser roqueiro, né? Porque naquela época era muito comum essa questão de, tipo, é alternativo, logo é roqueiro ou gótico. Ele é uma outra categoria, né? Ele é vitoriano, eu acho isso bem legal. A personalidade dele é bem legal. Apesar dele ter algumas falas onde as pessoas acham que ele se acha um pouco e tudo mais, mas assim,
Eu interpretava isso de outro jeito, assim, eu sempre gostei muito do Lissandra, inclusive quando eu jogava eu fazia a rota dele, então talvez eu esteja sendo um pouquinho clubista. Mas é porque eu não vejo grandes defeitos no personagem, sabe? Tem aquela questão dele gostar da Rosa e tal, mas assim, eu vejo isso mais como uma coisa que, tipo, era algo do passado, né? No passado ele gostava dela, mas enfim, em algum momento ele superou isso e seguiu. Então, eu não diria que é um grande defeito, como por exemplo a personalidade do Castiel, que antes era muito difícil de lidar, por exemplo. Então, eu sei que tem muitas pessoas que forçam que ele ainda é apaixonado pela Rosa, mas eu acho que, assim, você vendo a história e tal, os acontecimentos e tudo mais, não me mostra muito isso, sabe? Algumas pessoas até justificaram, tipo, no Alternative Life ele coloca Rosa, o nome do coelho e tal. Tipo assim, a Rosa foi importante na vida dele, sabe? Então eu acho que não dá pra excluir isso também. Mas por outro lado, eu acho que esse foi um erro da B-Movie, assim, uma escolha criativa ruim. Mas não vejo isso como um grande problema que estraga o Paquera. Mas voltando a falar sobre o Lissandre pré-hospital, eu gosto das roupas da rota dele, novamente não todas, tinha algumas roupas que eram tenebrosas, mas eu acho que tem piores. As imagens com eles eram sempre muito bonitas, e ele tem uns pontos que colocam ele muito na frente dos demais. Por exemplo, na rota da Deborah, ele é um dos poucos que acredita na Docete, né? O Nathaniel também. Mas você vê que, tipo assim, ele só fica bravo com a Docete quando ela faz burrada mesmo, assim. Ele não... Em momento nenhum ele trata ela mal por nenhum motivo. Por exemplo, quando você escolhe tentar ver a tatuagem dele, né? Ele fica bravo por motivos óbvios. Mas, tipo... No geral, eu acho que ele é uma boa rota, sabe? Em momento nenhum ele é difícil de lidar, sabe? E, bom, gosto muito da história dele. Eu acho que, assim, antes do hospital ele já era um paquera excelente. Eu acho que depois ele fica elite, tá? Vai ser o nosso primeiro personagem elite porque, gente, desculpa, não dá. Ele não tem defeitos. Enfim. Vamos falar sobre o Ken agora, né? O Kenquinho. Vou confessar pra vocês que eu nunca fui muito com a cara dele, pra ser bem sincera. Tipo assim, não engolia muito o personagem, sabe? Tipo, não sei dizer. Porque antes já era um pouco chato, sabe? Porque ele já era meio esquisitinho. Na questão de ser meio perseguidor da Docete, coitado. Mas assim, eu gosto que ele era um personagem... Tipo, ele era doce, sabe? Ele era legal. Ele é o único que já começava sendo legal com ela. Né? Com exceção do Lissandre também, mas o Lissandre ainda não existia nesse ponto da história. Porque o Nathaniel e o Castiel, que já estavam lá, eles eram muito chatos. Então, tem esse ponto positivo, mas assim, ele tem essa coisa do glow up, né? Que também naquela época era normal. Você ter um personagem que era feio e ficava bonito. Então, não sei dizer exatamente, assim, tipo, eu não vejo grandes defeitos na rota dele. Mas ele também não é super legal, super memorável. Então eu vou colocar... Se você escolheu a rota dele antes do Glow Up, eu vou falar que você fez uma escolha boa. Porque, assim, ele já gostava dela, ele já tratava ela bem. Apesar dele ser meio molenga, assim, tinha suas vantagens, sabe? Eu consigo entender você gostar dele, tem essa questão dele ser amigo de infância e tal. Agora, se você escolheu depois do Glow Up, você é uma pessoa muito superficial, você só liga pra aparência. Brincadeira. Mas é porque eu acho que depois que ele volta, ele fica mais chato. Sabe, eu gostaria que, tipo assim, ele tivesse se mantido um pouco mais como ele era antes. Porque quando ele volta, que ele quer bancar o bad boyzão e tal, não sei do que... Aí ele beija a Amber, sabe? É umas escolhas que eu fico assim, ai não, gente, não dá. Não gosto não. A forma como ele trata também, tipo, a Docete às vezes é um pouco chatinha. Como, tipo assim, eu sou seu amigo de infância e sempre gostei de você, logo você tem que gostar de mim também. Não gosto muito disso. Mas assim, ok, tipo, ele não chega a ser péssimo, sabe? Ele não chega a ser horrível, mas é meio qualquer coisa. Então eu vou deixar ele aqui mais ou menos. Acho que eu falei sobre tudo, né? Eu falei sobre as imagens dele, eu não lembro muito das imagens, não foi muito memorável pra mim. Mas, enfim, não vou tirar ponto por conta disso, então eu vou deixar ele aqui no mais ou menos. Agora, sobre o Armin, eu vou falar pra vocês que no início eu não gostava tanto dele quando ele tava assim. Na verdade, eu achei até que ele era meio... que tem o irmão dele, sabe? Enfim.
Tipo assim, no sentido de... Eu não sei, tipo, eu não fui muito com a cara dele no início. Porque ele tinha essa pegada de ser gamer e tal, não sei o quê. Mas visualmente falando aqui, a semiótica não tá comunicando muita coisa. Então, assim... No início eu fiquei meio confusa com a chegada dele. Eu lembro que quando eu vi ele pela primeira vez, me deixou meio... Sabe, achei ele meio qualquer coisa, achei ele meio mais ou menos, é isso. Achei ele meio mais ou menos. Não gostava tanto dele assim. Mas depois que ele muda, eu nem lembro em qual ponto que ele muda. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu assisti a rota dele, mas eu não lembro o que acontece na história pra ele mudar de visual. Mas agora, nesse visual aqui, eu achei ele mais interessante. Achei ele mais interessante, sim. Ele também tem alguns pontos positivos, né? Se eu não me engano, ele também não fica... Ele já existia na parte da Deborah? Eu acho que já. Eu acho que ele já existia na parte da Deborah, e eu acho que ele é um dos que fica do seu lado, né? Tipo, eu lembro que o Alex fica... o Lissandre e eu acho que o Nathaniel, eu acho que eles três... Não. Eu não lembro, na verdade. Deixa eu conferir aqui, gente, rapidinho. Ok, gente, eu conferi aqui e sim, ele estava lá ajudando, tá? Ele estava do lado da Docete e ele ajudou ela a desmascarar a Deborah, então eu vou dar um pouco de crédito pra ele, tá? E eu lembrei que o plano, ele deu certo por conta do Nathaniel, né? Que ele deixou, tipo... Foi ele que ajudou no plano pra desmascarar a Deborah. Mas assim, então por conta disso eu vou passar ele pro excelente, tá? Vou dar um pouco de crédito pra ele. Não tanto também, porque o Lissandre fez mais, então o Lissandre vai continuar aqui no Elite por enquanto. Mas enfim, eu vou dar esse crédito pro Nathaniel, vai. Podem abaixar essas armas, por favor. Mas enfim, o Armin tava lá também. O Quentin também ficou do nosso lado, então eu também vou dar um crédito pra ele, ok? Vou deixar ele aqui no bons. Mas enfim, eu continuo não gostando tanto dele, mas vou dar um pouco de crédito também pra vocês não me massacrarem. Agora, o Armin, apesar dele também ter ficado do lado da Docete, eu acho que ele fez menos. Então assim, vou colocar ele no bons, porque eu sinto que, tipo, ele teve ali a sua parcela de ajuda, tá? Não estou querendo tirar o crédito dele. Mas eu acho que nesse ponto o Lissandre e o Nathaniel fizeram mais. Enfim, então eu vou deixar ele aqui no bons, tá? Ele é um bom personagem, mas ele não chega a ser excelente. Até porque, vou ser bem sincera, na rota dele não tem muita coisa memorável, assim. Ele é um bom personagem, mas eu acho que não dá pra colocar ele no mesmo patamar desses três aqui, até porque eles são elite. Peraí, não são elite, mas são excelentes. Enfim, eu vou deixar ele aqui no bons, né? O que não é uma nota ruim. Então, enfim... É isso. Agora vamos pros polêmicos, né? Que são aqueles que não são paqueras fixos, né? Mas eles também têm as rotas que você pode escolher. Começando pelo Dake. É Dake ou é Drake? Eu acho que é Dake, né, gente? Desculpa, mas eu já vou pôr aqui no mau gosto, tá? Se você seguiu a rota dele, se você deu bola pra ele, você tem um péssimo gosto, entendeu? Eu quase adicionei uma categoria criminoso aqui pra ele, porque ele é sim um importunador, um assediador. Eu não sei o que a B-Movie tinha na cabeça quando incluiu esse personagem. Eu sei que a época era outra, e hoje em dia a gente é mais consciente sobre as coisas. Mas ele é um personagem muito estranho, gente. Porque assim, mesmo que tenha a opção de você dar corda pra ele, ainda assim ele continua fazendo umas coisas que, tipo... Porque, beleza, se você não dá corda pra ele, ele ainda é insistente. E isso é crime. Você tem que aceitar um não como resposta. E ele não aceita. Então, assim, ele já é um personagem ruim porque ele força muito. Mas mesmo se você der bola pra ele, ele continua sendo criminoso. Tipo assim, aquela imagem dele, eu acho que é a única imagem que você pega com ele, que ele tá abrindo o provador. Gente, pelo amor de Deus, aquilo ali... Assim, quem que aprovou isso? Quem que achou que isso seria uma boa ideia, incluir isso no jogo? Pelo amor de Deus, não existe isso. Então, assim, vou deixar no mau gosto porque não existe a categoria crime, porque se existisse eu colocava ele. Agora, vem o Lei, namorado da Rosália, porque tem a opção de você roubar ele dela, assim, em um episódio só, obviamente. Você pode escolher atrapalhar o casal ao invés de juntar, né? Caso você não se lembre, eu acho que no episódio 3, a Rosália e o Lei brigam, e aí você tem a opção de ajudar os dois ou roubar ele dela. Então, vou colocar ele aqui. Assim, eu acho ele um bom personagem.
acho ele um bom personagem. Porém, tem algumas questões, né? Começa pelo fato dele ser maior de idade e a Rosa não. Eu já vi gente falando que ele tem 19 anos, né? E ela tem, tipo, 17. É estranho, assim, mesmo que sejam, sei lá, só 3, 4 anos de diferença, continua sendo meio esquisito. Eu sei que eles são amigos de infância, então meio que a idade não importa tanto pra eles, mas ainda assim é esquisito e eu não quero apoiar esse tipo de coisa. E então, assim, é meio esquisito também o fato de você conseguir roubar ele dela, mesmo que seja temporariamente. Porque, tipo assim, sabe, falta um pouco de fidelidade da parte dele em não dar... Tipo assim, ele está tentando se reconciliar com a namorada dele, e aí é meio que a outra começa a dar corda e ele vai aceitando. Enfim, eu acho ele meio estranho, assim. Sabe, a rota dele é estranha, né? Apesar de... Eu sei que, tipo, é uma opção que você pode não fazer, né? A rota dele, você pode escolher juntar ele com a Rosa de novo. Mas, enfim, eu não acho ele um namorado ruim pra Rosa. Na verdade, às vezes eu acho que ela é uma namorada ruim pra ele, né? Mas, assim... Por essas questões, eu ia colocar ele no mais ou menos, mas eu acho que eu vou colocar no péssimos por conta disso. Novamente, se tivesse a categoria criminoso, ele ia meio que ser forçado a entrar. Novamente, quando saiu esse jogo, a gente não tinha tanta discussão sobre isso, né? Sobre essas questões. Na época era meio normal, mas enfim, olhando pra trás agora, sim, não era exatamente uma boa rota, né? Então vamos deixar aqui no péssimos. Não vou colocar no mau gosto, porque ele ainda é melhor do que o Dake. Mas é aquilo, né? Eu acho que colocar ele em uma dessas aqui não tá muito legal. Vamos agora pros paqueras de um episódio só também, que são esses 3 aqui. Começando pelo Jade, né? Se você não lembra, o Jade e esse aqui é o Dajan. O nome dele é Dajan, eu acho que é. São do episódio em que você tem que escolher um clube. É o episódio 2, eu acho. Não me lembro, mas enfim. Aí tem o clube de jardinagem e o clube de basquete. São as suas duas únicas opções disponíveis. E aí, dependendo de qual clube você vai, você conhece um desses dois. É assim... Eu vou colocar ele no mais ou menos, porque não tem muito o que julgar. Os diálogos com ele são legais. Eu acho que tem imagem, se eu não me engano, desses dois, não me lembro, mas enfim, de qualquer forma. Tá, ele é educado, né? Ele é legal, ele tem essa aparência meio açucarada, mas ele é fofo, então vou colocar ele no mais ou menos. Não vou colocar ele no bons, porque falta, né? Falta... tipo assim, faltou história pra ele, coitado. Talvez ele poderia ser um bom paquera se ele aparecesse em mais episódios, seria bem legal. Se eles aparecessem mais vezes, assim, tipo, não precisava muito, não precisava ser um paquera fixo igual os outros. Mas até o Dake, que é criminoso, teve mais aparições do que esses dois, né? Se eu não me engano, ele aparece em 2 ou 3 episódios. Aliás, o Dake aparece em 3, se não me falha a memória. O episódio da praia, o episódio do shopping e o episódio da peça. Então, assim, se esse cara aqui apareceu 3 vezes, os outros 2 poderiam ter aparecido mais também, porque eles são muito melhores. Vou colocar o da Jean na mesma categoria, pelos mesmos motivos. Gostaria de ter visto mais deles dois pra gente poder julgar, né? Menos do Dake, mais deles dois. Mas são bons carinhas, né? São bons paqueras, vou deixar eles dois aqui. E a gente chega no nosso último personagem. Eu queria poder tirar esse Castiel daqui, mas eu não sei como exclui. E, enfim, pus ele errado. Não sei o que eu faço com ele. Vou deixar ele do lado do Dake. Brincadeira, não vou deixar não. Vou deixar ele aqui mesmo. Ninguém merece ficar do lado do Dake, mas vamos lá. Nós temos o nosso terceiro homem vitoriano dessa tier list, né? Aparentemente a B-Movie tinha alguma coisa com... A Shinomiko, né? Tinha alguma coisa com vitorianos. Mas, caso você não saiba, né? Isso aqui, ele não aparece na história principal. Na verdade, Nossa, qual que é o nome dele? Eu acabei de esquecer. Gente, Demetrius é o nome dele? Gente, me falhou a memória aqui, mas eu acho que é Demetrius. Deixa eu confirmar aqui rapidinho, galera. Só um segundo. Dimitri, gente, é o Dimitri, meu Deus. Eu falei Demetrius, ok. Caso você não conheça, o Dimitri aparece em um episódio especial de Halloween de 2011, se eu não me engano. E é, assim, um episódio especial, então ele não faz parte da história principal, mas eu decidi colocar ele aqui mesmo assim. Porque foi nessa época, né, mais ou menos nessa época o jogo tava bem popular.
E eu lembro que muitas pessoas fizeram um vídeo jogando esse especial. E ele foi bem marcante, sabe? Apesar dele só ter aparecido nesse especial, ele é citado em muitos vídeos de Amor Doce. A história dele é bem triste, sabe? Ele é um vampiro e a forma como ele se transformou foi bem triste. Tipo assim, se não me falha a memória, eu vou resumir aqui rapidinho. Ele tinha uma noiva, né? Ele vivia na época vitoriana. E aí ele tinha uma noiva. E essa noiva ficou muito doente. E apesar dele procurar muito uma cura pra ela, ele não consegue encontrar. Então ele decide que ele vai transformar ela em vampira, né? Ele não era um vampiro nessa época, mas existiam vampiros. Então ele pensou, se ela for mordida por um vampiro, ela vai ser imortal. Então ela vai ficar viva, certo? Só que ele não consegue levar ela até um vampiro, né? Ela tava de cama. Então ele decide ir atrás de um vampiro, ser transformado e voltar pra transformar ela. E aí foi isso que ele fez. Ele partiu na sua jornada, foi atrás de um vampiro que pudesse transformar ele. E depois que ele foi transformado em vampiro, ele voltou pra transformar ela também, pra eles dois viverem imortais e felizes pra sempre. Porém, quando ele chega já é tarde demais. Infelizmente, ela já havia falecido e não dava mais tempo, né, de salvar ela. E então ele fica sozinho. É isso, sabe? A história dele é bem triste e, bom, a Docete conhece ele e tal. Esse especial. E foi canonizado que depois que a Docete vai embora, ele se desvive, ele se expõe ao sol, que é uma coisa que ele não poderia fazer. E ele se desvive e vai dessa pra melhor, né? Se é que vocês me entendem. Então a história dele é bem triste. E chegou ao meu conhecimento quando eu tava pegando essas imagens aqui. Parei pra relembrar a história dele. E eu descobri que ele aparece no episódio do Shopping. Só que ele não tá na forma de vampiro, então ele não tá com essa aparência aqui. Mas ele aparece como humano mesmo, com cabelo curto e olho castanho. E vestindo roupas normais, eu acho. E nessa ocasião ele fala que ele tem uma namorada, né? Que a gente pode imaginar que talvez ele tenha reencarnado, né? Tanto ele quanto ela, né? A noiva dele, que faleceu. E que agora eles estão juntos nos dias atuais. Então, assim... eu achei a história dele muito boa, eu achei a história dele muito legal, é um especial bem divertido, sabe? E eu adoro o design do personagem dele, eu acho a imagem com ele é muito bonita, se você nunca viu, pesquise a imagem com ele. Na verdade, eu vou ver se eu consigo colocar aqui nesse vídeo, aparecendo aqui na tela pra vocês. Mas... gente, assim, eu fiquei muito encantada em relembrar a história dele, e por conta disso ele vai ser elite, tá? O cara fez de tudo pra salvar a mulher que ele amava, falhou e no final se desviveu, entendeu? Foi uma história muito shakespeariana, achei lindo, a imagem é linda, o design dele é incrível, não tem defeitos, infelizmente não tem nenhum ponto que eu tenha pra tirar dele. E queria ter visto mais dele, apesar de que a parte de saber que ele aparece no episódio do Shopping me deixou bem feliz. Mas queria ter visto mais dele, então eles dois vão ficar aqui na Elite, são os melhores personagens. E ficou sobrando esse Castiel aqui. Eu não consigo tirar esse cara. Eu queria que tivesse como excluir. Mas enfim. E bom, né? Assim a gente completou a nossa whitelist dos personagens de Amor Doce. Aqui eu fiz só com os personagens que são paqueras. Mas se vocês quiserem a gente pode fazer um geralzão depois. E também fiz só com os personagens da época de High School Life. Se vocês quiserem a gente pode também fazer dos outros segmentos do jogo, né? Tem o University Life e o Love Life. E também tem o Alternative Life. Mas enfim, comenta aí o que você achou, qual você concorda, qual você discorda, o que você trocaria de lugar. E quais deveriam ser os próximos vídeos também de Amor Doce. Obrigada por assistir até aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau!